Boa noite a todos, Deus abençoe. Nós já vamos para o nosso 15º dia da nossa quarentena de fortalecimento espiritual. Então, enquanto isso, por gentileza, vai compartilhando aí com as pessoas que você ama. E hoje vamos falar de um tema muito importante e atual, sobretudo, né? A ansiedade. É isso aí. Boa noite a todos. Que Deus os abençoe. Estamos com tanta saudade de vocês que a gente colocou até a ovelhinha aqui. Ai, para fazer companhia, né? Um beijo a todos, queridos. Deus abençoe vocês. Bom, vocês já compartilharam aí. Vamos iniciar aqui então o nosso 15º dia, que fala justamente sobre a ansiedade, né? Tem muitas, como sempre a Bíblia toda nos ensina, nos educa, nos tranquiliza com a palavra de Deus. E eu Entrou. tem que colocar no mudo, isso. E eu gostaria de ler aqui com vocês 2 versículos. O primeiro é Salmos 94, verso 19. Olha que profundidade o que o salmista Davi diz. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então você veja que a ansiedade, ela é dominadora. Ela escraviza as pessoas no íntimo. É aí onde muitos até acabam entrando na angústia, na tristeza e, como você já sabe, na depressão profunda. Mas diz que o teu consolo, então, o que pode apaziguar o seu coração, tranquilizar a sua mente nesse momento difícil que estamos vivendo, é só a presença de Deus. Então Davi, ele tinha essa consciência. Imagine Davi aflito, né? Em cada guerra que ele saía para confrontar os seus inimigos e toda uma nação, um povo todo dependendo de uma decisão dele, de uma atitude dele. E ele tinha que ser assertivo. Então você veja que ele buscava em Deus o consolo, que diz aqui, trouxe alívio à minha alma. Então você que está participando agora dessa live, nós estamos fazendo uma quarentena. Hoje é o 15º dia. Faltam então 25 dias para que nós finalizemos essa quarentena espiritual. Então eu convido você para não perder sequer uma mensagem que estamos dando. E essas pessoas que chegam agora, né, que chegaram já no meio, eu oriento vocês, aconselho vocês a ir lá no YouTube e assistir desde o primeiro dia, porque nós estamos falando temas que Cada dia um assunto. Exatamente, e são temas de suma importância para esse momento que estamos vivendo, tá bom? Você vai lá no YouTube, coloca lá Igreja Cristã Vinde a Mim, se inscreva, né, se cadastre também, se for o caso, clica lá no sininho para você poder receber as mensagens. Inclusive, estamos já programando para fazer essa live pelo YouTube. Então, é importante que você já se inscreva no YouTube se você ainda não se inscreveu, tá bom? Muito bem, então, retomando aqui, Salmos 94, ele diz, né, então, quando a ansiedade já me dominava no íntimo. Então, não permita que nenhum tipo de preocupação venha dominar você. E se isso já está acontecendo, né, muitas pessoas têm escrito para a gente, vem dizendo a nós, olha pastor, eu estou com muito medo, eu estou muito preocupado devido às contas a pagar, devido aos compromissos, pessoas que estão com os seus bens hipotecados, penhorados, né? Ontem mesmo atendi um caso desse. Mas sobre tudo que esteja acontecendo, não permita que a ansiedade, que a sua preocupação, ela venha te escravizar no íntimo, que é até onde as pessoas acabam ficando enfermas, né, Bianca? Na verdade, a ansiedade, quando a gente fica ansioso, a gente desvia o nosso olhar de Deus, né? A gente desvia o nosso olhar para tudo aquilo que Ele já fez, né?
e para tudo aquilo que Ele pode e tem poder e quer fazer sobre nós. A ansiedade, ela é um sentimento que anula a fé, porque a ansiedade gera insegurança, gera medo, gera um monte de outros sentimentos que anulam a nossa fé. Então, o que fazer, né? Se eu sou uma pessoa ansiosa, o que fazer? O que fazer é você combater com todas as suas forças contra esse sentimento. Eu já tenho um versículo aqui muito conhecido e que vai abençoar você também. Mas falando de ansiedade, preocupação, né, eu sempre gosto de enfatizar o exemplo de quando Pedro andou sobre as águas. Veja você a tamanha fé que Pedro teve. Qual homem da história que você conhece que conseguiu andar sobre o mar juntamente com Jesus? Então você veja que ele teve uma fé extrema, super sobrenatural. Mas o que foi que fez ele afundar em alto mar? Foi justamente quando ele desviou o olhar dele de Jesus, ele perdeu o foco dele em Jesus e começou a olhar os problemas que estavam ali ao seu lado, que era o vento forte, que era, né, as ondas começaram a se levantar. Imagina o barulho, né, na escuridão, os ventos. Realmente deve ter sido algo assombroso. Mas aí foi o grande erro de Pedro. Ele perdeu o foco de Jesus e por isso que ele afundou. Tanto que quando Jesus foi lá e estendeu as mãos para ele e o salvou, disse a ele: por que duvidaste, homem de pouca fé? Então, você tem fé. Você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, todos têm fé. A pergunta é, a sua fé, o seu foco está realmente em Cristo, de maneira que você consiga dominar a ansiedade e não a ansiedade dominar você a ponto de você cair talvez na comida, porque tem pessoas, cada um reage de uma maneira. Quando uma pessoa está muito ansiosa, uns reagem comendo muito, desenfreadamente, que depois terão problemas futuros. Outros perdem o apetite totalmente, que vai ter problemas também de úlcera, gastrite, etc. Outras pessoas se tornam compradores compulsivos, enfim, vícios e assim sucessivamente. Então não permita que a ansiedade, que a preocupação que você tenha com seu cônjuge, com seus filhos, na sua empresa, no seu trabalho, os seus compromissos, não permita que nenhuma ansiedade domine o seu íntimo, como acabamos de ler. Exatamente. A ansiedade, normalmente a ansiedade vem quando acontece um imprevisto, né? Quando acontece alguma coisa surpresa, não casual, né? Então aquela pessoa fica ansiosa para resolver aquela questão. Mas você tem que entender, nós temos que entender que os imprevistos fazem parte da vida de todo mundo. Então, todos nós teremos imprevistos nessa vida, mas a gente tem que aprender a lidar com os imprevistos, né? É como agora, essa situação que estamos vivendo, né? Estamos em casa, né, com a família, é um imprevisto, porque ninguém pensava que o mundo inteiro ia parar para ficar em casa, né? Enfim, você já sabe toda a história. Então, assim, os imprevistos fazem parte da nossa vida. O que não pode é o imprevisto tomar conta de você, tirar a sua paz. Você entendeu? A ansiedade, a característica da ansiedade é tirar a nossa paz. E deixa nervoso. E eu costumo dizer, sempre falo isso, nada tira a minha paz, nada pode tirar a minha paz. Se eu tenho a presença de Deus na minha vida, ela é o meu maior tesouro. Então eu não posso permitir que as coisas externas venham tirar a minha paz e a minha comunhão com Deus. Vamos sim, claro, somos humanos, né, Paulo? Sim. Muitas vezes choramos e muitas vezes nos derramamos na presença de Deus, nos preocupamos porque somos carne, né? Ninguém é super-homem, né? Mas a gente tem que aprender a se dominar, né? Exatamente. Então, eu quero ler aqui um versículo, ele é até um pouco, de repente, extenso, mas é importante, tá? E há quem diga, né? Mas vocês falam assim porque não é você que está tendo problemas. Bom,
É questão de coerência e um pouquinho só de inteligência sua. Porque nessa pandemia, por isso é o nome, não é epidemia, pandemia, é algo global. Então, todos os países, os desempregados estão sofrendo, os empresários estão sofrendo, os estudantes, os trabalhadores, as donas de casas. Então, o problema está para todos, né? Então, o que eu quero compartilhar aqui com você é uma palavra que saiu da boca do próprio Senhor Jesus. Eu não acredito, não sei você, se você crê que ele falaria uma tolice. Você acredita que Jesus diria algo para nós desnecessariamente? Eu acredito que não. Então preste atenção, porque isso aqui é para abençoar a sua vida. Logo o título diz assim: ensino sobre a preocupação. Aí Jesus ele diz: por isso eu, Jesus falando, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Aí ele exemplifica mais: se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Uau! Então ele sabe exatamente o nosso dia a dia. Ele sabe o que você precisa, ele sabe qual é a sua preocupação. É pagar um aluguel, é pagar um boleto, é comprar uma roupa, pagar a escola, é comer. Então, ele sabe. Aí olha o que ele diz. Isso, eu gostaria de te interromper um minuto, amor, que isso justamente eu estava pensando hoje. Porque você vê que está linkado com a situação do povo de Israel quando eles saíram do Egito. Você veja que nem um dia faltou comida para aquele povo. E foram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que as sandálias não se gastavam. Né? Como é que pode, gente? As sandálias, você andar no deserto, numa terra árida, num sol escaldante, né? Andando. E não se gastavam. E as sandálias não se gastam. Quer dizer, então Deus, Ele é infinitamente poderoso. O que Ele quer da gente? Só que a gente confie nele. Exato. Né, amor? Eu acho que está linkado aí com o que você está falando, né? Não se preocupe que você vai comer. Quer dizer, vinham aves do céu, né, Paulo? É tão forte esse texto, é como estamos dizendo, tem muita coisa para falar hoje aqui. Que Deus disse assim, né? Falou para Moisés avisar todo o povo: olha, vocês comam o que vocês quiserem, à vontade. Das codornizes que vinham, né, a carne, o do orvalho eles faziam pão, mas não guarde nada. Mas o que quer dizer esse não guarde nada? Não fique ansioso ou preocupado. Confie. Você tem que confiar em Deus, que Deus ele vai suprir o seu dia a dia. Como a oração que Jesus fala, né? Pai nosso, né, que estás no céu, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então, cada dia é um dia, e o amanhã pertence a Deus. Então, a Bíblia diz que alguns israelitas, eles não acreditavam quando Moisés falavam e começaram a guardar uma porção daquelas codornizes, daquela carne, daquele pão. Conclusão, diz a Bíblia que no dia seguinte estava tudo podre. De um dia para o outro. Se perdia tudo. Em outras palavras, Deus ele quer dizer a você: eu tenho controle de tudo. Eu dou, eu tiro, eu faço. Eu sei o que você precisa, o quanto você precisa, e eu sei que você precisa confiar em mim para que eu possa te suprir. Então a preocupação de Jesus e de Deus, você vai observar que é tão somente levar a cada um de nós a olhar para Ele, a confiar nele. E confiar significa se entregar, é como um casamento. Se não houver uma confiança, né, não haverá a entrega. E Deus ele espera isso do povo de Deus. Porque você dizer que confia em Deus quando está com a conta bancária tudo certinho, quando você está com o seu salário no bolso, isso é fácil, é cômodo. Quando tudo está favorável, é cômodo, que inclusive nós falamos isso no domingo de Ramos, que todo aquele povo que receberam Jesus ali, muitos deles fugiram e a maioria deles foram os que escolheram em crucificar a Jesus no momento da perseguição. Então o que Deus espera de você é que você confie nele.
Olha o que ele fala no verso 26. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial, Deus, os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Poxa, Jesus está falando isso para você. E talvez você se sinta desprezado, esquecida, abandonado. Ninguém dá atenção a você. Mas existe um Deus. Olha o que ele fala. Aí ele reforça no verso 31. Ele diz: portanto, não se preocupem dizendo, porque é o que as pessoas dizem, é assim que as pessoas dizem. O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Como que eu vou pagar as minhas contas? O que eu vou fazer amanhã? Já venceu o boleto, pastor, e agora? O que eu faço? O banco não vai descontar, os juros estão correndo, minha casa está empenhorada e etc. É o que cada um tem as suas dificuldades, as suas lutas. Jesus, ele diz a você, portanto, com toda essa situação, ele diz, não se preocupe. Não é que você vai cruzar os braços. Não é que você, então, o pastor Luiz falou que eu não devo me preocupar. Não, eu não estou falando isso. Seja um pouquinho coerente, por favor. O que Deus ele quer é que você faça sim a sua parte, mas confie em Deus. Exato. Não deixa a ansiedade escravizar o seu íntimo e não fazê-lo sofrer, tá bom? E aí ele continua dizendo, calma que a resposta está chegando. Ele diz assim, ó, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, né, dos gentios, das pessoas que não eram religiosas, das pessoas que são descrentes, do incrédulo. Então, o incrédulo, ele não acredita na palavra de Deus. Ele diz que acredita, mas na hora de provar que acredita, ele duvida. Ele já quer sair, ele não crê. E é isso que está falando, né? Não, essas coisas ocupam o pensamento daqueles que não creem, dos pagãos. Né? E aí ele continua, mas o seu Pai Celestial, olha aí, já sabe do que vocês precisam. Então, meu querido, faça sim a sua parte, claro, mas sem ansiedade. Pastor Luiz, eu posso sentar aqui agora e fazer uma projeção financeira? Pode não, deve. Jesus diz isso, que quando você quer construir algo muito grande, você tem que sentar e calcular. O que você não pode é deixar de amar a sua esposa, deixar de amar o seu marido, deixar de dar atenção aos seus filhos. O que não pode é você permitir que essas preocupações do dia a dia, não sei se você percebeu, na verdade, tem gente que é preocupada a vida inteira. Com pandemia, com epidemia, com vírus ou sem vírus, tem pessoas que nada sacia ela. E eu estava vendo uma reportagem legal, é como nós falávamos em uma outra live, né? Vamos fazer de um limão uma limonada, o que podemos extrair de bom, né? Será que podemos extrair algo de bom de uma pandemia, né? Será que há algo que possamos extrair de bom? Eu acredito que sim, que em toda a tribulação existem lições, né, que nos ensinam sempre, a ser melhores pessoas, né? Em tudo dai graças, né? Eu estava vendo uma entrevista que eu achei muito legal, que existem muitas empresas que estão liberando cursos online, né? Para as pessoas fazerem curso de costura, curso de culinária, você que gosta de culinária, aprender mais a cozinhar, e eles estão liberando online cursos que oportunidades, são oportunidades. Então, são oportunidades, porque a gente não sabe se isso vai acabar daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Então, ocupe a sua mente, né, com as coisas de Deus, mas faça algo em prol de você também, até porque isso vai diminuir a sua ansiedade. Por exemplo, de repente, estava até mostrando na reportagem, Paulo, de repente você gosta de cozinhar. Aproveita a oportunidade, faz um curso online, você vende, sei lá, geladinho gourmet. Sim, né? Faz um teste.
você vende, não sei, gente, eu estou comentando aqui porque isso também vai ajudar você a não ficar tão preocupado com o dia de amanhã. E Deus prometeu que Ele abençoaria a obra das nossas mãos. Então, se você o fizer, certamente Ele vai te abençoar. Exatamente. Então, ele continua dizendo assim: busquem em primeiro lugar. Ó, primeiro, não é segundo plano, nem terceiro plano, que é o que muitas pessoas alegam. Ah, como é que eu vou para a igreja? Como é que eu vou falar com Deus se eu estou cheio de outros compromissos? Se eu tenho tantas coisas para fazer? E fora os que são, né, os que ficam ironizando, né, dizendo, ah, mas a igreja não paga as minhas contas. Quer dizer, você tem os seus compromissos. A obra de Deus tem os seus compromissos. Todos nós temos os nossos compromissos. Inclusive, me vem aqui na mente, até Jesus estava devendo os impostos. Diz a Bíblia que os cobradores, os publicanos, bateram lá na porta. E Pedro foi atendê-los e voltou desesperado. Pedro e os seus desesperos. Pedro e as suas ansiedades. Mas Pedro tinha uma vantagem muito boa. Por isso que Jesus escolheu ele. Ele obedecia. Ele era ansioso, ele era meio bruto, né? Meio muito bruto, meio iracundo. Mas ele tinha uma virtude muito forte, que comovia sempre Jesus. Ele sempre parava para ouvir a palavra de Jesus. Quando Jesus falava assim, Pedro, faça isso, ele ia e fazia. Então, resumindo a história, Jesus falou para Pedro, Pedro, faz o seguinte, vai lá agora no lago, no rio, joga lá o anzol, presta atenção, Pedro, você vai jogar um anzol. O primeiro peixe, tem que ser o primeiro, que você pegar, você abre a boca dele, dentro da boca dele haverá uma moeda, um estateiro de ouro. Você vai e paga a nossa dívida. Então, você veja que até Jesus sempre teve os compromissos dele. Então, o compromisso é para todo mundo. O que não pode é você ser dominado pela ansiedade e as preocupações. Então, ele diz aqui, já estamos finalizando, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? As necessidades lhes serão dadas. Então você veja que o problema de Deus não é dar a você a solução. Deus já tem a solução. O problema de Deus é encontrar pessoas que realmente confiem em sua palavra. É encontrar pessoas que realmente obedeçam à sua voz. Então hoje nós estamos escutando duas vozes. A voz das preocupações, das ansiedades, dos compromissos que perturbam você. E agora Deus está permitindo este momento para você ouvir a voz dele. Dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então nós vamos fazer aqui uma oração. Você aproveita esse momento e peça a Deus sabedoria. Peça a Deus, Deus, conduz os meus pensamentos para que eu não fique mais ansiosa ou ansioso. E me dê uma ideia. Uma ideia pode revolucionar a história da minha vida. E Deus, ele vai dar. Jesus disse, quem pede recebe, não foi? E ele finaliza dizendo, portanto, pela terceira vez, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Você pode verificar aí na tua Bíblia, Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34. Eu tenho certeza que essa palavra, ela vai abençoar a sua vida. Amém. Vai mudar o rumo das suas atitudes a partir de agora, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Você vai receber paz, você vai ficar em paz. Tá bom, meus queridos? E, obviamente, pense no que você precisa fazer para solucionar os problemas, mas sabendo que existe um Deus que está por detrás de tudo isso e Ele vai te ajudar. Combinado? E amanhã, às 23 horas, nós estaremos aqui com o nosso 16º dia da nossa quarentena espiritual. Compartilhe esse link. Eu tenho certeza que
Milhões de pessoas precisavam ouvir uma palavra como essa. Precisam ouvir. Mas elas só vão ouvir se você enviar. Se você guardar para si, elas não vão ouvir. Talvez até familiares seu. Tá bom? Nós temos ajudado muitas pessoas com tentativas de suicídio quando vocês compartilham essas mensagens. Então, faça a sua parte. Tá bom? Vamos fazer a oração? E você que tenha algum tipo de dúvida ou perguntas, nós estamos aqui à sua total disposição. A Igreja Cristã Vinde a Mim, ela não está fechada, ela está aberta. Eu estou indo praticamente quase todos os dias na igreja, tá? Amanhã é segunda-feira, terça-feira, sexta-feira, nós estaremos lá. E você que deseja ir no individual e fazer a sua oração, devolver a sua primícia, a sua fidelidade para com Deus, porque obviamente a palavra de Deus se cumpre na vida daqueles que o obedecem. Então, obedeça a Deus. Não retenha o que você sabe que pertence a Deus. Então, se você deseja, muitas pessoas fizeram isso domingo, nas terças, estão fazendo isso. Então você pode vir, seja na segunda, seja na terça, a partir das 14 horas, e você pode dobrar o seu joelho ali no altar e fazer a sua oração e cumprir os seus votos, fazer a sua oferta, e certamente Deus, Ele vai abençoá-los. Tá bom, meus queridos? Então, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos neste momento, faça aí uma reflexão. Meu Pai amado e querido, em nome de Jesus, eu te peço neste momento em favor de todos os que se encontram, meu Deus, angustiados, pessoas que se encontram, meu Deus, nervosas, preocupadas devido a tudo que está vivendo, meu Deus, que de fato não é fácil, porque precisamos comer, vestir, pagar os compromissos, precisamos sobreviver. Tem pais, meu Deus, que têm vários filhos para alimentar, pessoas que estão sendo ameaçadas de despejo, outras, meu Deus, já foram reduzidos o seu salário, outros já foram mandados embora, a clientela diminuiu das empresas. Eu te peço, Espírito Santo, consola essas pessoas agora, dando a cada um que ora conosco uma ideia. Dá uma ideia, meu Deus. Peça isso a Ele, você que está orando comigo. Diga: Deus, me dê uma ideia para revolucionar a minha história, a minha situação. Fala assim: Deus, eu vou confiar em Ti. Não vou permitir que nenhuma ansiedade ou preocupação venha desviar o meu foco da Tua presença. Então, meu Deus, ajuda a Tua igreja. Sejam todos vocês agora iluminados pelo poder do Espírito Santo. Eu profetizo isso aqui. Vocês vão dar testemunho dessa mensagem, dessa quarentena. Sejam todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai honrá-los. Sabe por quê? Porque você está buscando a Deus, senão você não estaria conectado conosco. E amanhã estaremos aqui às 23 horas. Convide alguém para participar dessa live. Vai ser outra mensagem que certamente estará salvando muitas famílias. Tá bom? Um abraço a todos. Deus abençoe. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.